A Câmara dos Deputados aprovou, nessa quarta-feira, a urgência para um projeto de anistia a condenados por atos golpistas. Aprovar a urgência, para todo mundo ficar na mesma página, significa acelerar a tramitação de um projeto. O texto não vai precisar passar por comissões e poderá ser votado agora direto no plenário. A expectativa, Eduardo, é que a anistia reduza penas, mas não reverta condenações. Ontem foram 311 votos a favor e 163 contrários. Além disso, foram registrados 7 abstenções nessa votação pela urgência do projeto de anistia lá na Câmara dos Deputados. Olha aqui, você disse uma frase, o texto... Não precisará passar por comissões, é isso? Aí eu pergunto para você, qual texto? É, porque não tem o texto ainda. Não tem. Eles o pegaram do Marcelo Crivella lá e colocaram, agora que vão mexer no texto. Exatamente. Puseram e falaram assim, vamos aprovar o urgência, depois a gente pensa no texto. Sim. Porque estão negociando desesperadamente. Ô, gente, isso é o fim da picada. Isso é o fim do mundo. Essa é a semana do espanto na Câmara Federal. Semana do espanto. Eles aprovaram uma urgência para um texto que eles não têm. Agora, o grande discurso do Hugo Mota, esse cidadão que se revela o mais fraco da história, o dirigente... o mais fraco dos dirigentes de uma casa do Congresso Nacional da história, ele deve ter conversado muito no fim de semana, meu caro Júnior, com o Lula de um lado, com algum ministro do Supremo do outro, com seus pares da direita, da esquerda, porque ele está atendendo todo mundo. Ô Júnior, aquele negócio de ontem que eu falei aqui, pelo menos tiraram o sigilo do voto. Senhoras e senhores, para quem não acompanhou ontem, eles consumaram a aprovação de uma PEC, que ao contrário do que eu achava, não precisa do presidente sancionar, então vai valer se o Senado concordar. PEC é propósito de emenda à Constituição. Estão mudando a Constituição para dizer que não importa o crime que um parlamentar cometa, ele só será investigado se os seus pares concordarem. E eles vão concordar ou não numa votação secreta. E como eles mudaram o texto da primeira votação para a segunda, e isso é inconstitucional, segundo alguns juristas que eu escutei, isso vai dar Supremo. Vai começar outra briga. Mas o discurso do Hugo Mota é de que a tentativa de pacificação nacional... Como? Agora, outra coisa que depois também eu preciso da confirmação do olhar dos pares aí, viu, Júnior? Principalmente do Marcelo. Ô, Júnior, esse Hugo Mota só aprovou essa coisada toda ontem porque ele tem algum acordo... Ou é um acordo, ou no mínimo silêncio do Palácio do Planalto. Tipo assim, se nós não passarmos essas coisas que arrebentam o brasileiro de raiva... O seu projeto, por exemplo, de isentar quem ganha até 5 mil por dia não vai andar. Só pode ter sido acordo, isso. Né? É um acordo. O Lula falou assim, tá bom, já que não tem outro jeito, por quê? Porque o Lula precisa desse negócio do imposto de renda, e não aprova. Você vê que 12 petistas votaram a favor dessa indecência. E para encerrar esse discurso, se o senhor que me escuta está indignado, faça como eu. Confere o deputado federal no qual o senhor votou e vê qual a posição que ele tomou. E não volta com ele para o Congresso ano que vem, senão isso não muda nunca. E aí, Will, essa urgência na anistia? Eu sou a favor de discutir o tema. Só que nós não temos um texto. A gente aprovou a urgência, mas discutir alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. É claro que querem livrar a figura do Bolsonaro. Isso é fato, gente. O principal objetivo é esse. É claro que vão usar os outros condenados, os outros presos, né, do 8 de janeiro. Aí, o que me chamou a atenção, né, por exemplo, o Eduardo não votou, estava em Brasília, tem problema, tá fora do país. Quem não votou? Qual Eduardo? O Eduardo. Do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Não Costa, né? Não Costa, acho que é você não. Aí eu fui ver assim, quando você falou do ausente, são 7, né, como é que você usou? Qual foi o termo que você usou? Abstenções. Aí eu fui entrar e fui procurar a turma de Minas. Primeiro nome que aparece do PSDB, que é Aécio Neves, ausente. Urgência de projeto de anistia com como votaram os deputados. Ele não aparece, ele parece ausente. Aí eu fico, ausente por quê? Não estava aqui na campanha eleitoral, já fazendo na propaganda política, atacando o governo Zema, falando sobre privatização e, enfim, já em plena campanha para 2026, com a possibilidade até de aparecer um nome para concorrer ao governo do Estado. E aí, numa decisão dessa, esse senhor está ausente. Aí eu queria saber por quê? Estou provocando para entender, porque é importante você saber como o seu deputado está pensando, como ele está votando. A turma da esquerda votou contra esse projeto, né, de urgência, e a turma da direita toda a favor.
Mas um personagem me chamou a atenção. E por que eu estou trazendo ele aqui? Porque ele pode, na próxima eleição, ele é um pré-candidato, gente. Isso já estão ventilando. Ou não é, Marcelo? É pré-candidato a deputado federal, né? Ou teria não, que né? perguntar para ele aí. Tem que perguntar. Ô Marcelo, tem 2 minutinhos para dividir entre você e Rita. Eu acho que eu concordo com o Edu e com o William, né? Que realmente é absurdo você aprovar a urgência de um projeto que você ainda não sabe qual que é. Agora, eu acho que esse projeto aprovado ontem, ele é mais simbólico do que tudo. Porque ele mostra que a maioria do parlamento defende uma revisão nas penas de vários condenados, né, do 8 de janeiro. Considero injustas que a Débora recebeu uma pena grande por ter pichado uma estátua de batom. Então eu acho que teve esse caráter simbólico de mostrar que, e é uma margem grande, né, 311 deputados, você aprovaria até uma PEC. Então mostra que tem essa força, né? A direita tem essa força no parlamento. Agora, na prática, gente, o que a gente falou no início da semana, isso não representa nada. Porque o Supremo hoje manda no Brasil. E o Supremo já deixou o recado claro durante o governo Bolsonaro. Não vai ter anistia. Anistia é inconstitucional. Gilmar Mendes falou, o Barroso falou, o Alexandre de Moraes falou, o Flávio Dino falou. Então, toda essa mobilização no Congresso fica parecendo mais para rede social, campanha, mostrar para o eleitor que está defendendo essa pauta, do que realmente levar uma anistia para a prática. E aí, Rita, esse projeto aí que traz a urgência, né, para o projeto de anistia? Olha, Júnior, realmente é eleitoreiro, né? Porque todos nós sabemos que o que existia era um roteiro para que o Bolsonaro fosse condenado e preso. Já que o roteiro foi cumprido, agora o Congresso, que foi omisso durante todo esse julgamento, um julgamento que a gente sabe que falhas ocorreram e houve excesso, né? Excesso no judiciário, um protagonismo, como o Marcelo mesmo disse, do Supremo. Então agora esse Congresso, depois que tudo passou, o Congresso faz de conta que não está omisso, mas é tudo simbólico. E mais uma vez, como o próprio Marcelo disse, o judiciário já mandou o recado, né? O Supremo já mandou o recado, que se passar a anistia, eles vão derrubar no Supremo. Então, gente, foi um julgamento político e agora a omissão do Congresso o Congresso está tentando diminuir a sua omissão, falando e colocando urgência num texto que não existe exatamente por causa disso, para aparecer para a população ou para parecer para a população que eles não foram omissos nesse julgamento político. Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e Rita Mundim.